Olá, pessoal! Vamos para mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Essa também é uma questão de 2021, da segunda fase nível B para alunos da primeira e segunda série do ensino médio. Bom, essa é a terceira questão e ela fala: suspendemos nas extremidades de uma alavanca interfixa duas esferas de igual peso no vácuo, porém, uma de densidade 5 e a outra de densidade 10. O braço que sustenta a esfera de menor densidade tem comprimento 9 centímetros. Considerando que essa esfera esteja totalmente imersa na água de densidade 1, qual deverá ser o comprimento do braço da alavanca que sustenta a esfera de maior densidade para mantê-las em equilíbrio? E ele traz um dado adicional que, lembre-se que o volume de uma esfera é dado por V igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Bom, novamente nós vamos aqui trazer quais os dados da questão. Anotando os dados da questão, nós temos que L1 é igual a 9 centímetros e L1 aqui é o tamanho do braço que sustenta a esfera de menor densidade, tá? L2 é exatamente o que a questão me pede, ela quer saber qual o comprimento de L2. Nós temos que a massa 1 é igual à massa 2, por quê? Porque logo aqui no início ele diz duas esferas de igual peso no vácuo, ou seja, elas têm o mesmo peso no vácuo, elas têm a mesma massa. Bom, nós temos que a densidade ela é dada pela massa dividido pelo volume, e o volume aqui no caso dessas esferas, que vai ser de 4πr ao cubo sobre 3. Posteriormente, a gente vai ver se vamos precisar ou não desse dado adicional que a questão trouxe. Bom, V1 é igual, então, ao quê? A massa sobre 5, já que a densidade é 5, certo? Da mesma forma, V2 vai ser igual a massa dividido por 10. Bom, aqui eu trouxe um desenho para representar esquematicamente como seria essa alavanca interfixa com as duas esferas. Bom, aqui nós temos cada uma das esferas em um lado diferente da nossa alavanca. Aqui eu tenho o L1, que é 9 centímetros, dado pela questão, que está do lado da esfera de menor densidade. E eu tenho o L2, que é exatamente o que eu quero descobrir com essa questão, que é o tamanho do braço para o lado que é da esfera de maior densidade. Bom, fazendo aqui o diagrama de forças, tá? Eu tenho que o peso aparente para as esferas é dado por m vezes g, nosso gzinho, a aceleração da gravidade, que é 10, menos a força de empuxo, que no nosso caso aqui vai ser a força de empuxo dada por a densidade da água, que ele já falou que é 1, vezes o G, vezes o volume, tá? O volume de cada esfera. Fazendo essa equação aqui para o peso aparente da esfera 1, nós vamos ter que a densidade 1 vezes o volume 1, que é igual a massa, né? Se a gente multiplicar aqui, ó, passar esse Vzinho para o outro lado, ele vai passar multiplicando, ou seja, a nossa massa vai ser igual a densidade vezes o volume, vezes a constante G, menos G, aqui dessa outra parte da equação, G vezes o volume da esfera 1, já que a nossa densidade é 1, né? Aqui eu coloquei em evidência a densidade ρ1 menos 1, que multiplica o quê? V1, que é o volume da esfera 1, vezes G. Resolvendo essa equação, eu fico com 5 menos 1 vezes 10 V1, já que G é 10, ok? Bom,
Com isso, eu descubro que o peso aparente da esfera 1 é igual a 40 vezes o volume da esfera 1. Fazendo o mesmo para a esfera 2, eu tenho o quê? Da mesma forma, até aqui, né? Aí eu substituo a densidade da esfera 2, que é 10, menos 1, vezes 10, que é o Gzinho aqui, a aceleração, vezes o volume da esfera 2. Com isso, eu encontro que o peso aparente da esfera 2 é igual a 90 vezes o volume da esfera 2, certo? Até aqui tudo bem? Encontramos já o quê? O peso aparente da esfera 1 e o peso aparente da esfera 2. Prosseguindo, nós temos aqui que para manter o sistema em equilíbrio, nós temos que ter o mesmo torque em ambos os lados. O que é o torque? O torque é dado pela força vezes a distância, tá? Então, nós podemos igualar os dois lados, os dois torques dos dois lados. Então, como faremos isso? Nós temos que igualar o torque do lado 1, que é o quê? A força, que é o peso aparente 1, que a gente já encontrou, vezes o tamanho do comprimento do braço, que é L1, vai ser igual ao peso aparente para a esfera 2 multiplicado pelo tamanho do braço, que a gente está chamando de L2. L2, que é exatamente a dimensão que a gente está procurando. Bom, aqui eu tenho o quê? 40 vezes V1, que é o tamanho, o P1, peso aparente 1, peso aparente para a esfera 1, que a gente encontrou anteriormente, 40V1, multiplicado por 9. O que é o nosso 9? Nosso 9 é o L1, que ele já é um dado da questão. Vai ser igual a 90 vezes o volume da esfera 2, multiplicado por L2, que é exatamente o termo que a gente quer encontrar. Bom, colocando aqui em termos do volume, que foi esse volume aqui que a gente encontrou, certo? Nós temos que o volume 1, ele é m, que é a massa das esferas, dividido por 5, que é a densidade da esfera 1. E nós temos aqui que o V2 vai ser o quê? A massa, que é a massa de uma das esferas, dividido por 10, que é a densidade da esfera 2. Bom, com isso nós encontramos que, multiplicando aqui e dividindo por 5, nós encontramos 72, que multiplica m, tá? Igual a 9, que é aqui 90 dividido por 10 vezes m, 9m vezes L2. Como essas massas são iguais, certo? É um dado do problema. Nós podemos passar o 9 aqui, ó, que está multiplicando L2 para o outro lado. Passando para o outro lado, ele vai dividindo. Então, a minha questão se resume a dividir 72 por 9. Dividindo 72 por 9, eu vou encontrar qual o valor de L2. Então, o meu L2 vai ser 8. 8 o quê? Centímetros, tá, pessoal? E com isso, a gente encontra qual o comprimento do braço L2, ok? Até a próxima questão.